Gostaria que esta manhã nós pudéssemos meditar neste sermão acerca de um tema sensível socialmente, sensível dentro das nossas igrejas, que é o casamento. O casamento é uma instituição sagrada, como vimos há pouco, instituída pelo próprio Deus, mas é ao mesmo tempo uma instituição mal compreendida. É uma instituição muitas vezes instrumentalizada e é muitas vezes no casamento que nós vemos os maiores abusos. Se no passado era assim, nós chegamos aos nossos dias e nós vivemos numa sociedade mais esclarecida, uma sociedade com mais instrução. Estamos a testemunhar aquilo que denominam como a geração mais bem preparada de sempre. Mas nós olhamos hoje para o casamento e tal como no passado, o casamento continua a ser mal compreendido. Se nós olharmos para hoje, o casamento foi ainda mais distorcido do que era no passado. Nós olhamos para hoje e vemos que ainda distorce-se mais o casamento quando as nossas sociedades ocidentais consagram a possibilidade de pessoas do mesmo sexo casarem, contrariamente àquilo que acabámos de ler no livro do Gênesis. Olhamos para hoje para o casamento e vemos como há uma super relevância da cerimónia, como se a cerimónia fosse o princípio e o fim do casamento. Aquele dia chega a ser o dia mais importante de todo o casamento que dura décadas, ou que não dura décadas, ou dura anos ou dura meses. Como se o casamento nós vivêssemos para aquele dia e não tratássemos apenas aquele dia como um ato simbólico, um ato importantíssimo, mas que não é o princípio e o fim do casamento. Mesmo nos nossos meios cristãos, nós vemos que este evento social se sobrepõe muitas vezes ao princípio do casamento e da necessidade de nós vermos os nossos adultos casarem. Nós vemos, por exemplo, hoje que é muito comum pessoas viverem juntas sem casarem, mas guardarem e andarem a angariar dinheiro, a juntar dinheiro para esse grande evento social que é a cerimónia de casamento. Como se aquela cerimónia em si mesmo fosse corrigir alguma coisa ou tivesse em si mesmo no repasto, no facto das pessoas estarem juntas, se isso fosse o casamento que Deus estabeleceu. Nós olhamos hoje para a taxa de divórcio nas nossas sociedades ocidentais e em Portugal, por exemplo, nós temos casamentos por ano, pouco mais de 30 mil, e divórcios, pouco mais de 20 mil. O que significa que para cada 3 casamentos que acontecem todos os anos, existem 2 divórcios, pelo menos. Nós, inclusive, acerca do casamento e da destruição do casamento, nós vemos concursos televisivos, onde o casamento é tratado como descartável e sem valor. Onde, por exemplo, concursos televisivos, onde pessoas que não se conhecem, sem nunca se terem conhecido, casam-se e dão-se a casamento. Ou outros concursos televisivos, onde, por exemplo, se testa a fidelidade conjugal. Ou outros concursos televisivos que podem ter tudo aquilo que a imaginação humana pode trazer. Quando a sociedade poderia olhar para trás hoje e ver como o casamento foi muitas vezes maltratado no passado, nós hoje conseguimos a proeza de tratar ainda pior o casamento. Mas não é só hoje que o casamento está mal. Nós olhamos para trás e os casamentos não eram melhores. Mas hoje o adultério deixou de ser um mal social. O adultério passou a ser comum. As pessoas brincam umas com as outras e perguntam umas às outras se já traíram ou se já foram traídas. Há como que uma competição para saber quem mais facilmente distorce o princípio do casamento. O que eu gostaria que nós meditássemos esta manhã, irmãos, e pudéssemos perguntar é então qual é a perspectiva correta do casamento? Ou se quiserem uma pergunta mais específica, qual é a perspectiva bíblica do casamento? Gostaria que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor nos primeiros 12 versículos de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 1 a 12.
Jesus continua a ensinar e continua a ensinar multidões, continua a praticar o seu ministério. E nesta passagem de Marcos nós vamos ver como Jesus é interpelado por fariseus enquanto está a ensinar e como Jesus aproveita essa interpelação que é capciosa, essa tentação da parte dos fariseus para ensinar. E diz assim a palavra do Senhor, Marcos 10, a partir do versículo 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, e a multidão reuniu-se em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se deles, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem, a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo, e ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela, contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, agora que temos a Tua palavra aberta à nossa frente, nós queremos pedir que sejas Tu a falar a partir dela. Pai, que a Tua palavra possa, na verdade, ser eficaz nos nossos corações. Que ela possa, na verdade, entrar nos nossos corações para que o nosso coração seja verdadeiramente convencido. E para que as nossas mentes possam compreender aquilo que Tu tens para nós. Para que coração e mente possam estar alinhados, para que nós possamos pôr em prática e crescemos em santidade a cada dia. Sê connosco, pois, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Gostaria, irmãos, que pudéssemos olhar para este texto e olhar para este texto a partir de 3 pontos. O primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 5, em que temos o fruto da queda. E gostaria que fosse precisamente por este ponto primeiro que nós pudéssemos começar, precisamente a meditarmos acerca do fruto da queda. Tal como nós, nos nossos dias, naquele tempo em que estamos a ler o texto, o divórcio era algo comum, era algo assumido. As pessoas divorciavam-se com regularidade e isto era visto naquela época com naturalidade. E não era só na sociedade greco-romana em que eles estavam inseridos. Israel tinha sido ocupado, aquele território, era ocupado agora pelo Império Romano. E no Império Romano era comum o divórcio. Havia, de facto, uma distorção entre aquilo que era o verdadeiro sentido do casamento. E o divórcio era bastante comum. Mas também era comum e tinha-se tornado comum na sociedade judaica. Irmãos, quando Deus, na entrada na Terra Santa, diz para o povo não se misturar com outros povos, é precisamente para não ter o costume dos outros povos. E naquela época o divórcio era já bastante comum. Havia como uma legitimação do divórcio, ainda que do ponto de vista religioso pudesse levantar algumas questões. Nós vemos como a facilidade com que os fariseus, nesta passagem, respondem a Jesus e dizem: Moisés permitiu-nos dar-nos carta de repúdio e divorciarmos das nossas mulheres. A leveza com que os fariseus dizem isto a um mestre mostra-nos como o divórcio já era bem comum naquela época, mesmo dentro dos judeus. E nos dias de hoje, nos nossos dias assim é, e por isso não é difícil nós nos identificarmos com aquela sociedade. Um casal que hoje mesmo domingo, esteja casado, amanhã pode decidir divorciar-se, zangam-se, decidem divorciar-se amanhã, segunda-feira, e até ao final da semana o divórcio está legalmente consumado. Hoje é mais burocrático e moroso casar que desfazer o casamento. O casamento civil, segundo a nossa lei, é um contrato em que duas pessoas comprometem-se com um conjunto de prerrogativas, mas que facilmente podem desfazer esse compromisso.
A sociedade hoje aceita que duas pessoas possam desfazer sem qualquer justificação o que a sua palavra pessoal tinha confirmado. E isso hoje até é considerado um direito cívico. Esta atitude cultural deve deixar-nos alerta porque ela pode contaminar a Igreja como contaminou os judeus daquela época. Por vezes, mesmo entre nós, podemos correr o risco de falarmos do divórcio com alguma vulgaridade. Falamos e questionamos acerca do divórcio de uma forma isolada, como se o divórcio fosse uma instituição em si mesma. E perguntamos, será lícito ou não será lícito? Pode haver divórcio ou não pode haver divórcio? A degradação é tal que olhamos para o divórcio na perspectiva do próprio divórcio e não na perspectiva do casamento. O divórcio é uma instituição, como se ele fosse mesmo uma instituição a si mesmo e como se não fosse aquilo que ele verdadeiramente é. O divórcio é a destruição de uma instituição. E não devemos falar de divórcio de uma forma leviana. Estamos num momento, nesta passagem, em que Jesus está a ensinar. E Jesus está a ensinar como um mestre. Se lembrarem, irmãos, Jesus uma e outra vez ensina como um mestre. Não ensina, temos dito, não ensina apenas como um professor que quer que os alunos aprendam a teoria. Jesus ensina como um mestre, porque quer que os seus discípulos aprendam e pratiquem. Ser discípulo não é apenas ser aluno, é mais do que isso. Ser discípulo é interiorizar o ensino e pôr em prática o ensino, tal como o mestre põe em prática o ensino. Ou seja, Jesus como um mestre comporta-se como um mestre, porque ele age como um mestre naquilo que faz, mas também naquilo que ensina. E uma e outra coisa correspondem. E aquilo que Jesus quer de nós é que nós, enquanto discípulos, também o façamos. Nós aprendemos aquilo que Jesus faz para nós praticarmos aquilo que Jesus faz, porque só aí somos discípulos. Ora, o que os fariseus fazem neste momento é interpelar Jesus, enquanto Jesus está a ensinar. Mas diz-nos o texto de Marcos que eles tentam Jesus. E o que os fariseus fazem na sua interpelação a Jesus é tratar o divórcio na sua perspectiva e questionar Jesus acerca da sua licitude. Os próprios fariseus questionam Jesus, não acerca da perspectiva divina do casamento. Eles não vão ter com Jesus e não lhe perguntam, Jesus, qual é a perspectiva divina do casamento? O que é o casamento? Não. Eles querem tentar Jesus e perguntam, o que é o divórcio? É lícito ou não é lícito o divórcio? Numa pergunta capciosa, os fariseus querem questionar Jesus acerca do divórcio, tentando, de forma a tentar encurralar Jesus. Reparem que a pergunta que eles colocam, supostamente só tem duas respostas, ou sim ou não. Se Jesus respondesse sim, Jesus seria colocado em causa no seu ensino porque estaria a pôr em causa o casamento. Se Jesus respondesse que não, eles iriam acusar Jesus de ser contra a lei. E por isso, a resposta de Jesus aponta em primeiro lugar para a lei. A lei é a fonte de toda a autoridade. A lei foi dada por Deus para revelar a sua vontade. Nós sabemos que Deus revela a sua vontade ao seu povo, dando-lhe uma lei. Deus revela-se a si mesmo na lei. Mas Deus também revela a sua vontade para que o povo saiba por onde andar. Mas sabemos também, e Paulo argumenta, que a lei expõe o nosso pecado. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos como de facto nós somos incapazes de a cumprir porque nós somos pecadores. E quando nós olhamos para a lei, nós vemos mais o nosso pecado que as nossas virtudes. E Jesus confronta precisamente com a lei. A lei como fonte de autoridade. O que é que diz Moisés acerca da vossa pergunta? Era lícito ou não? A lei ajuda-nos a perceber isto. Moisés permitia ou não permitia? A lei dizia que sim ou dizia que não? Se a lei dissesse que sim, então seria sim. Se a lei dissesse que não, então seria não. E vejam como no texto, os fariseus não ficam minimamente embaraçados. Os fariseus são rápidos a responder.
Eles são rápidos a responder. E numa passagem que não fala, Deuteronômio 24, uma passagem que não fala diretamente sobre o divórcio, e até aponta mais para a salvaguarda do lado mais frágil na separação, que é a mulher, os fariseus abordam esse texto e interpretam como uma legitimação do divórcio. Eles pegam numa passagem de Deuteronômio 24, que diz que o homem, ao separar-se da mulher, deve lhe dar uma carta de repúdio. Não se pode separar da mulher dizendo expulso-te da minha casa. Não, tem que lhe dar uma carta. Porquê? Porque se a mulher fosse apenas expulsa de casa, o que é que iria acontecer? Aquela mulher iria ficar desamparada porque não tinha sustento. Então ela tinha uma carta de repúdio para que socialmente ela fosse aceita e pudesse voltar a casar. E os fariseus olham para essa passagem e dizem, está ali a forma legítima de nós nos divorciarmos, porque a lei de Moisés aborda a questão do divórcio. Ora, os fariseus querem saber acerca do divórcio naquele momento, porque não lhes interessa saber o bem que é o casamento. Tratam o divórcio na lei como um elemento isolado. Eles não perguntam acerca do casamento, apenas querem saber acerca do divórcio. Jesus, é lícito ou não é lícito? E eles próprios interpretam a lei como sendo lícito. Mas Jesus mostra-lhes que não é bem assim. Jesus mostra-lhes que aquele mandamento que fala sobre o divórcio não legitima o divórcio. O que Jesus está a dizer é que não usem aquele mandamento, não usem aquilo que Deus está a dizer para legitimar o vosso divórcio, a vossa má conduta. Mas porquê é que existe aquele mandamento? Pergunta Jesus. Ele existe por causa do pecado do homem. Vejam, não é um pecado qualquer. É o pecado deles, diz Jesus. É o pecado deles mesmos, do mais fundo do ser deles. Qual é a expressão que Jesus usa? É por causa do quê? Da dureza dos vossos corações. Que grande acusação que Jesus está a fazer. Jesus não está apenas a dizer isto foi-vos dado porque o homem é pecador. Isto foi-vos dado porque existe pecado no mundo. Jesus não diz, olhem fariseus, isto foi-vos dado porque existem pessoas más. Não. Ele está a dizer, isto foi-vos dado porque o vosso coração é duro. Por causa do vosso pecado. Não usem esse mandamento a vosso favor, porque esse mandamento joga contra vocês. Vocês são pecadores. E o divórcio existe porque vocês são maus. Os fariseus pegaram no texto das Escrituras, distorceram o texto das Escrituras e queriam usar o texto das Escrituras a seu favor. Mas Jesus mostra que a natureza do divórcio é má. Porque a raiz do divórcio não é divina. Deus não deu o divórcio ao homem. O que o texto diz é que lhes deu um mandamento acerca do divórcio, mas Deus não lhes deu o divórcio. A leveza com que se lida hoje com o divórcio esconde aquilo que o divórcio verdadeiramente é. A raiz do divórcio é o pecado. A raiz do divórcio é o mal. O divórcio não é bom, porque o divórcio destrói aquilo que Deus nos deu. O divórcio não é um motivo de festa, é um motivo de luto. O divórcio é triste. O divórcio arrasa. O divórcio é infidelidade. É falhar com a palavra. O divórcio é uma evidência que vivemos numa sociedade caída. O divórcio tem que ser tratado como ele é. Não se pode romantizar o divórcio. Não se pode colocar flores à volta do divórcio. O divórcio não nos deixa nada de bom. Mesmo quando o divórcio é legítimo, irmãos, as Escrituras mostram-nos que em determinados casos o divórcio é legítimo, nós lembremos-nos que ele não passa a ser bom naquele momento. O divórcio continua a ser mau. O divórcio continua a ser mau e continua a ser um fruto podre da queda. Quando Jesus é interpelado acerca do divórcio, ele não nos deixa margem para dúvidas. Todos ficam a saber o que o divórcio é. E não esperemos de Jesus uma mensagem positiva acerca disso. Jesus não legitima o divórcio. Jesus não põe o divórcio como uma hipótese nas nossas vidas, porque Jesus quer realçar o casamento.
Ainda que haja casos legítimos de divórcio, voltamos a dizer, irmãos, e há casos legítimos de divórcio, como, por exemplo, o abandono da outra parte, como, por exemplo, a infidelidade conjugal da outra parte. Nós vemos mesmo o facto de haver pessoas que, entretanto, se converteram e que não podem professar a sua fé dentro do casamento. O próprio Paulo legitima aí o divórcio. Mas em nenhum momento a palavra de Deus diz que o divórcio é uma coisa boa. Em nenhum momento nós podemos dizer que o divórcio é uma coisa boa. O divórcio tem que ser tratado como ele é. O divórcio é destruição. E gostaria que pensássemos esta manhã. Se tu pensas casar, é bom que te lembres que o casamento faz parte do bom plano de Deus para a tua vida. O divórcio não faz parte do bom plano de Deus. Se estás com uma crise no teu casamento, trabalha para que o teu casamento seja restaurado. O divórcio não é o plano de Deus para o teu casamento. Se estás numa situação difícil, de dor, se estás magoado, lembra-te, o divórcio não é bom. Lembra-te, Jesus quer restaurar o teu casamento. Mas perante isto, e perante abordarmos o divórcio, nós chegamos ao versículo 6. E vejam como o versículo 6 começa. O versículo 6 começa com um porém. Nós estamos a falar do Evangelho. E o Evangelho não fala somente de pecado. Pelo contrário, a essência do Evangelho são as boas notícias no meio do pecado. E é por isso que o ensino de Jesus, dos versículos 6 a 9, são as boas notícias. Porque os ensinos de Jesus nos versículos 6 a 9 é a essência do Evangelho. E por isso, ponto 2 do nosso sermão desta manhã, nós vamos falar do bom plano de Deus. Versículos 6 a 9. Vamos reler o que eles dizem. Porém, desde o princípio da criação, diz Jesus, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Questionado acerca do divórcio, vejam como Jesus é um mestre que ensina. Jesus não está muito interessado em falar de divórcio. Jesus quer falar daquilo que realmente importa. E versículos 6 a 9 não é divórcio. Jesus, nos versículos 6 a 9, falam de casamento. Jesus não se quer perder em questiúnculas acerca do divórcio. Irmãos, nós já sabemos, e nós, pela nossa própria experiência, na nossa vida, conversas que já tivemos, e olhando para os fariseus e para aquilo que os fariseus queriam, o curso natural daquela discussão, nós já sabemos exatamente qual seria. Alguns de nós até já tivemos este tipo de conversas. Começa-se a discutir o divórcio, é lícito, não é lícito. Depois começamos a discutir culpas, e depois avaliamos as culpas de ambos os lados e todas as variáveis possíveis, e começamos, então, mas e se aquela pessoa não sei o quê? E se aquela pessoa não sei o quê? Então, e se? E ficamos nestas questiúnculas e no final, do alto da nossa superioridade, proferimos uma sentença acerca do divórcio. Era aí que a conversa ia dar, de certeza. Era aí que a conversa ia dar com aqueles fariseus. Mas Jesus não está interessado nessa conversa. Jesus quer falar sobre casamento, porque é acerca de casamento que importa falar. É o plano de Deus, o casamento. E Jesus quer ensinar-nos acerca do plano de Deus. Na afirmação de Jesus está todo um plano de Deus para o casamento. E há muitas coisas em jogo no texto de Gênesis que Jesus cita e que nós lemos há pouco, durante o nosso serviço de culto. Lemos há pouco Gênesis 2. Reparem, Gênesis 2, que lemos há pouco, é antes da queda. A queda é relatada em Gênesis 3. O plano de Deus é antes da queda. Reparem o que é que Jesus diz, no versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Jesus está a dizer, ainda antes de haver pecado, ainda antes de haver a queda, ponto número 1. Deus criou macho e fêmea. Ponto número 2. O homem deve deixar a casa do pai e da mãe e unir-se à sua mulher. E ponto número 3. Eles são uma só carne. Já não são dois, são uma só carne.
A questão que gostaria de abordar hoje é precisamente esta, irmãos. Quando nós falamos de perspectiva bíblica de casamento, nós olhamos para os versículos 6 e 9 e olhamos para esta citação do Gênesis da parte de Jesus. E nós temos a perspectiva bíblica de casamento. Reparem como Jesus é tão sábio. Reparem como Jesus vai buscar o texto do Gênesis para mostrar que Deus criou homem e mulher para que, completando-se, eles sejam a imagem de Deus. O casamento é entre um homem e uma mulher e isso reflete a imagem de Deus. O homem deve deixar a casa dos seus pais e unir-se à sua mulher. E a consequência natural de sermos adultos é que devemos deixar para trás a casa onde nascemos e formarmos uma nova casa. É isso que Jesus diz. É isso que diz o Gênesis. E vejam o que é que diz o Gênesis. O que era um, junta-se a outro um e passam a ser um. Não passam a ser dois. Nós fomos criados únicos. É interessante, irmãos. Nós que aqui estamos, todos os seres humanos, não são iguais a mais ninguém. Nós temos a nossa individualidade, o nosso ADN, e mesmo quando o ADN coincide no caso dos gêmeos, eles não são exatamente iguais na sua forma de ser. Não há ninguém exatamente igual a um de nós. Mas Deus diz que a nossa individualidade deve juntar-se a outra individualidade e serem juntos uma nova unidade. O casamento não são duas pessoas que vivem na sua individualidade debaixo do mesmo teto. Não são duas pessoas que passam a formar uma casa, mas que são duas individualidades que estão lá juntas. Não. São duas pessoas que passaram a formar uma unidade e já não são dois, eles são um. Daí esta imagem de uma só carne. No casamento não há duas carnes, há uma carne. E quando há uma carne, ela não se pode separar. O casamento é único. O casamento não tem comparação com qualquer outra instituição. Nós não somos uma carne com mais ninguém, a não ser com o nosso cônjuge. Nós não somos uma só carne com os nossos pais. Nós, quando estamos no ventre da nossa mãe, nós não somos uma carne com a nossa mãe, não. Aquele corpo que está dentro do ventre materno não pertence à mulher. É um corpo estranho à mulher que ela um dia vai ter que expelir. E por isso nós não somos uma só carne com a nossa mãe. Nunca fomos. Nós não somos uma só carne com os nossos irmãos. Nós não somos uma só carne com os nossos filhos. Por muito que amemos os nossos parentes, nós não somos uma só carne com qualquer um deles. Nós somos uma só carne com o nosso cônjuge. Usando uma expressão popular, nós somos unha com carne, apenas com o nosso cônjuge. Por alguma razão na nossa vida, nós podemos cortar relações com os nossos pais. Nós podemos cortar relações com os nossos irmãos. Nós podemos cortar relações com os nossos filhos ou com os nossos amigos. Mas notem, irmãos, nós não cortamos relações com o nosso cônjuge, porque nesse dia deixa de ser casamento. Por isso, o casamento é um plano único de Deus, que não é comparável a qualquer outro tipo de relação que nós temos. O pecado do homem é que deu origem ao divórcio, mas não pôs fim ao bom plano de Deus. O plano de Deus mantém-se, apesar do homem. Vejam, por isso deixará o homem, a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Este é o plano que nós devemos cumprir. Os filhos de Deus querem cumprir o plano de Deus. Podemos perguntar, nós vamos deixar de cumprir o plano de Deus porque existe pecado? Não. Nós que fomos restaurados do pecado, e porque fomos restaurados do pecado, então nós somos capazes de cumprir o bom plano de Deus. Irmãos, o pecado não triunfa sobre o cristão. E porque não triunfa sobre o cristão, cumprir o plano de Deus não é impossível para o cristão, inclusive no casamento. Apesar de tudo aquilo que nos rodeia, é possível cumprir o plano de Deus. Há pouco nós dissemos, irmãos, que não é só hoje que o casamento está mal. Olhamos para trás e os casamentos não eram melhores. Sim, irmãos, não sejamos saudosistas. Apesar de hoje as coisas estarem péssimas, não quer dizer que no passado eram melhores. E desculpem dizer-vos, irmãos, no passado o casamento não era melhor do que era hoje. No passado o casamento era tratado como uma instituição necessária,
mas era mal compreendida. O homem dominava a casa, não dentro do bom plano de Deus, mas porque a lei da força assim o determinava. O adultério era recorrente. O adultério era quase institucionalizado. Irmãos, não sei se sabem, por exemplo, dos reis de Portugal, praticamente todos os reis de Portugal tiveram filhos ilegítimos. E aqueles que não tiveram foi porque não puderam. Era comum a violência física dentro dos lares no passado de forma despropositada. Não é só hoje que há violência doméstica, já havia no passado. Os casamentos hoje não estão melhores do que no passado, todavia. Nós podemos dizer que hoje somos uma sociedade mais avançada e nós olhamos para trás de uma forma soberba e dizemos que o patriarcado, o mal do passado, e nós hoje somos muito melhores porque antigamente dominava o patriarcado e era uma tristeza. Mas hoje nós não estamos melhores, irmãos. A mulher de hoje quer uma família diferente, supostamente mais justa e mais equilibrada. Olha para trás, vê que as coisas não foram boas, e é verdade, mas o que tem conseguido fazer a mulher, na verdade, é apenas ser igual ao homem. Não naquilo que o homem era bom na sua dignidade, mas no seu pecado. O que de antes era exclusivo do homem, no mal que fazia socialmente e dentro da família, agora a mulher partilha esse mal. E é isso, a essa nova atitude, chamam as grandes conquistas sociais das mulheres dos nossos dias. As grandes conquistas sociais consistem na mulher conseguir ser tão má no casamento quanto o homem já era. Irmãos, a questão em torno do casamento não é sobre o passado versus presente. Não é se no passado era melhor do que hoje ou se hoje é melhor do que o passado. Mas Jesus explica-nos isso. A questão é se olhamos para o plano de Deus ou se não olhamos para o plano de Deus. Aqui está a diferença. A questão é que não é sobre se hoje é melhor ou pior que no passado. A questão é que o melhor casamento é aquele casamento que é feito segundo o plano de Deus. E aqueles que hoje são feitos segundo o bom plano de Deus são tão bons como aqueles que no passado eram segundo o bom plano de Deus. E aqueles que fogem ao bom plano de Deus são tão maus como aqueles que no passado fugiam ao bom plano de Deus. A questão no passado é que os homens não seguiam os planos de Deus. E a questão de hoje é exatamente a mesma. Os homens não seguem o bom plano de Deus. A natureza do mal é a mesma e chama-se pecado. E é o que Jesus diz quando aponta para a dureza dos corações e quando nos diz, por fim, no versículo 6, porém, no princípio da criação. Jesus fala de que tudo foi distorcido com o pecado e que a visão dos homens acerca do casamento está embrutecida por causa do mal que existe neles. Mas Jesus deixa uma exortação. Portanto, conclui Jesus, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Há um plano de Deus para o casamento. E ele é melhor que o divórcio. É muito melhor. Ele é muito bom, porque é de Deus e Deus é muito bom. Deus tem um plano para o casamento. No Antigo Testamento nós vemos como a união de Deus com o seu povo é tantas vezes ilustrada como um casamento e a infidelidade do povo de Deus ao cair na idolatria é equiparada ao adultério. No Novo Testamento, o casamento perfeito é aquele que acontece entre Jesus e a sua igreja e cujo enlace acontecerá por fim na segunda vinda de Cristo. O casamento é algo perfeito, porque é a imagem da aliança de Deus com o seu povo, representada de forma sublime nesta união entre Cristo e a sua igreja. Mas podemos nos perguntar esta manhã, que garantia tenho eu que o casamento é melhor que o divórcio, mesmo quando parece que nada mais resta? Que garantia tenho eu que o casamento é melhor que o divórcio, mesmo quando parece que nada mais resta? Irmãos, quem fala em Jesus, quem está a falar e a ensinar-nos hoje é Jesus. E Marcos quer nos mostrar quem é Jesus ao longo do seu Evangelho. E nós vemos aqui como Jesus é o penhor do plano de Deus. Vejam, Jesus é a nossa garantia que tudo é cumprido. Olhem para a mensagem do Evangelho. Quando tudo parecia perdido, quando o pecado tinha destruído a comunhão de Deus com o homem, quando parecia que já não havia esperança para a humanidade, eis que surge o Messias,
O Cristo, o próprio Deus na pessoa do seu Filho. Ele, Jesus, foi o garante, foi o penhor que o plano de Deus iria ser cumprido ainda que o pecado tivesse entrado em cena. O pecado não venceu. Jesus venceu. E se Ele naquela cruz garantiu a nossa inocência, mesmo sendo nós culpados, não garante também Ele que o bom plano de Deus para o casamento vai ser cumprido? Eu repito, irmãos. Jesus que venceu e que garantiu naquela cruz a nossa inocência, mesmo tendo nós a culpa, Ele que conseguiu esta proeza, Ele não vai garantir que também o bom plano de Deus para o casamento vai ser cumprido? Irmãos, quando temos dúvidas, olhemos para Jesus. Quando temos dúvidas, olhamos para as palavras de Jesus que não são em vão. Jesus é um mestre que nos quer ensinar. Porque só nos quer ensinar o bem e Ele garante que o bem vai ser cumprido. Irmãos, ninguém diz que o casamento é uma coisa fácil. A vida a dois é difícil. Mas Jesus fala com a autoridade de um mestre. Mas também fala com a autoridade do único que é capaz de interpretar a verdadeira e a boa vontade de Deus. Irmãos, reparem, os fariseus estavam perdidos. Estavam perdidos a olhar para a lei de Moisés, sem sequer conseguir interpretar corretamente a lei de Moisés. Mas nunca se preocuparam a olhar para o livro de Gênesis. E teve que ser Jesus a ir buscar o livro de Gênesis para nos mostrar qual era o bom plano de Deus para o casamento. Irmãos, há pouco lemos o primeiro parágrafo da nossa confissão de fé, que fala acerca da nossa confiança nas Escrituras. É precisamente isso. Nós confiamos nas Escrituras tal qual Jesus confiava nas Escrituras. Jesus olha para Gênesis 2 e não vê ali uma fábula. Não vê ali um mito. Jesus olha para Gênesis 2 e confia que aquilo de facto aconteceu porque Ele estava lá. E lembra qual é que é o bom plano de Deus. Jesus fala com a autoridade de um mestre, mas também com o único que é capaz de interpretar a verdadeira vontade de Deus. No mundo caído, Jesus mostra-nos o caminho. No mundo caído, Jesus mostra-nos a verdade. Porquê? Porque Ele é o caminho e Ele é a verdade. Só o Filho de Deus podia falar com aquela autoridade. Não só porque Ele é cheio de sabedoria, mas porque só Ele tem a autoridade de mostrar qual é o bom conselho de Deus. E por isso esta manhã confiemos de facto naquilo que é o bom conselho de Jesus. Porque o bom conselho de Jesus é o bom conselho de Deus. E por fim, o último ponto deste sermão desta manhã, os últimos 3 versículos, versículos 10 a versículo 12, acerca do adultério. E em casa, diz assim o versículo 10, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Quando em particular, irmãos, os discípulos interrogam Jesus, Jesus remata o seu ensino acerca do casamento. O que ele acabou de ensinar não é de pequena importância. Jesus mostra como o divórcio é mau. Jesus mostra como o casamento é o plano de Deus. Mas, por fim, nestes últimos 3 versículos, Jesus enfatiza para os seus discípulos o quão mau é o divórcio. Jesus não mostra só o que é bom e o que é mau. Ele trata de qualificar o divórcio. Repudiar alguém, diz Jesus, sem legítima justificação, é o equivalente a adultério. Irmãos, biblicamente, adultério não é coisa pequena. O adultério é a imagem que as Escrituras, como disse há pouco, deixam para o povo quando se torna idólatra e deixa de ser fiel a Deus. O adultério é a falta mais grave que o povo pode cometer perante Deus. E tem consequências desastrosas com a ira e o castigo de Deus a caírem sobre o seu povo. Nós, quando, por exemplo, lemos Ezequiel 16, e Deus fala a Jerusalém, Deus fala de Jerusalém como uma mulher infiel adúltera, e os seus atos são atos de prostituição, que terão consequências gravíssimas. Quando Jesus diz nestes versículos e fala acerca do divórcio e o equipara ao adultério, Jesus não está a usar palavras leves como hoje parece, porque o adultério parece que é uma coisa banal nos dias de hoje. Mas não, Jesus está a ser duríssimo quando fala do adultério. A lei de Moisés protege o casamento, vejam irmãos. Qual é o mandamento número 7? Não cometerás adultério. Quando Jesus fala de adultério, o seu auditório sabe o que significa adultério.
Quando Jesus diz que repudiar alguém e casar com outro é adultério, Jesus está a dizer: esta pessoa está a violar o 7º mandamento da lei de Deus. Irmão, Jesus não só lembra o que é o casamento, o que é o divórcio, mas ele alerta para o facto do adultério ser contra a lei de Deus. A mensagem de Jesus não tem como foco, todavia, esta manhã deixar-nos o coração pesado. Meus irmãos, o foco, o centro, o núcleo da mensagem de Jesus são os versículos 6 a 9. Mas a mensagem de Jesus tem vários objetivos e devemos meditar esta manhã. Se tu não és casado, a mensagem exorta-te a casares. Se és casado, lembra-te do plano de Deus para o casamento. Em particular no momento de crise, quando o divórcio é posto como uma hipótese. Se és casado, lembra-te deste bom plano. Se te divorciaste sem culpa, esta mensagem existe para tu te lembrares como o plano de Deus é bom, apesar daquilo que aconteceu na tua vida. Se tu não tiveste culpa no teu divórcio, lembra-te que ainda assim o plano de Deus continua a ser bom e continua a ser o plano de Deus, apesar daquilo que aconteceu e do mal que aconteceu na tua vida. Mas se tu te divorciaste com dolo e estás aqui esta manhã, esta mensagem é também para teu arrependimento e para que te voltes para os caminhos de Deus. Não fujas, não encontres desculpas. Se tu te divorciaste com culpa, o caminho não é o fim, não chegaste ao fim do caminho. Esta mensagem é também para a tua restauração, para o teu arrependimento e para que de facto tu te chegues a Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus mostra-nos o caminho para quem ainda não é casado. Jesus guia-nos por um caminho quando nós estamos casados. Jesus consola-nos quando fomos feridos, no caso dos divórcios em que não tivemos culpa. Mas quando tivemos culpa, Jesus perdoa-nos depois de nós termos falhado. Nós não vamos compreender o que é o casamento, meus irmãos, se o nosso ponto de partida for o ponto de partida dos fariseus acerca do divórcio. Nós não acreditamos que o divórcio é uma solução, porque nós temos uma ideia clara do que é o casamento. O casamento que Jesus traça aqui é um laço entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher que se tornam uma só carne, em que já não são dois, mas são uma unidade. Deus criou o homem e a mulher. O homem deixa tudo o que tem, junta-se à sua mulher e são uma só carne. Este é o bom plano de Deus. Não entra aqui o divórcio, não está lá em Gênesis 2 o divórcio, não entra aqui a possibilidade de separar o que Deus uniu. É o próprio Jesus que diz: não separa o homem aquilo que Deus uniu. Mas quando o casamento é destruído, porque uma das partes quebrou a aliança que foi feita, o divórcio não é a grande solução. O divórcio é apenas um remendo. O divórcio não passa a ser bom, porque alguém o destruiu. As Escrituras falam-nos precisamente da abertura para esses casos, mas não falam como uma coisa boa que acontece. É a consequência do pecado do homem, porque o plano de Deus não é esse. Ninguém diga: o meu divórcio ou o divórcio de alguém fez parte do plano de Deus. Não, meus irmãos. O divórcio é consequência do nosso pecado. O divórcio não é o bom plano de Deus. Meus irmãos, quando compactuamos com o divórcio, quando abordamos o casamento de forma leviana, nós esquecemos o quão grave é o divórcio, ou como Jesus equipara o adultério. A exortação de Jesus é que nós sejamos capazes de olhar para o bom plano de Deus. A exortação de Jesus é que nós desejemos esse bom plano. A exortação de Jesus é que nós queiramos cumpri-lo. Pelos nossos próprios méritos? Com as nossas próprias forças? Perguntamos nós. Não. Pelo mérito e na força daquele que, por meio de Cristo, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz.